Graças a Deus pela vida de vocês, né, que não viajaram, estão aqui conosco. Que Deus abençoe vocês. Tenho certeza que Deus tem uma palavra para o nosso coração. Nesse mês agora nós vamos dar início, essa é a primeira escola bíblica dominical depois da ceia, né? Então nós iniciamos a partir daqui as ministrações mais voltadas com o tema. E esse mês nós escolhemos aí um tema que fala sobre o caráter do cristão. Então vão ser diversas lições aí, voltada com essa ideia, com essa temática, trabalhando sobre isso. E hoje eu vou dar início nessa primeira lição. Essa lição, se você quiser acompanhar e pesquisar aí, você vai encontrar a CPAD, que é a Casa Publicadora da Assembleia de Deus, publicou uma revista, ela tem essa revista da Escola Bíblica Dominical, em 2017. Então, se você quiser depois aí procurar, baixar lá tem os arquivos, de cada uma das lições. Se você gostar de acompanhar, procure lá, baixe, você vai se inteirar a respeito dos assuntos. Obviamente que a gente não consegue ministrar com exatidão, como está lá, mas pelo menos você pode estudar, e aperfeiçoar. Eu sempre digo que a escola, assim como lá na faculdade, os nossos professores diziam que ele te dá o norte, ele te aponta o caminho, e compete a cada um de nós irmos lá estudar, verificar aquele tema, estudar aquela matéria mais aprofundadamente, porque nós não temos a condição de esgotá-lo aqui, nem a capacidade para isso, e muito menos o tempo para esgotar um assunto como esse. Então, a minha recomendação é, procure o material, procure outros complementares, e esteja estudando para Deus consolidar matérias como essa na mente e no coração de cada um de vocês. Quando nós escolhemos esse tema, justamente por entender da relevância dele na vida pessoal de cada um, de cada homem, de cada mulher. Justamente por observar, é uma das coisas, e eu gosto de sempre estar observando, a gente lida com o comércio. Hoje eu estou trabalhando com o meu filho tem uma empresa de engenharia elétrica, e nós temos alguns funcionários e alguns clientes, e a gente fica observando o trato das pessoas, tanto com relação à prestação do serviço, como à contratação do mesmo. As pessoas, elas são, não sei se propositadamente, mas na sua grande maioria são dúbias nas suas palavras, de modo a não serem claras com um fim, com um propósito. Qual? Amanhã, não, eu não disse isso, foi mais ou menos diferente. Ela já tem ali na sua mente uma artimanha para não sustentar aquilo que foi dito. E a gente observa que isso é uma prática corriqueira, sendo que isso não é a prática nem o desejo de Deus para a vida do cristão. O primeiro verso que vem à nossa mente nesse sentido é aquilo que é dito na palavra de Deus: seja a vossa palavra sim, sim, ou não, não. O que passar disso provém de onde? Do maligno. Então, qualquer outra palavra que não seja essa, ela não vem de Deus. Então, consequentemente, qualquer desvio em nosso caráter, que seja ou propositado, ou porque você não assentou no seu coração o desejo real de cumprir, ela não veio de Deus. Eu não tenho como dizer o contrário para você, porque a palavra de Deus está dizendo, nossa fala deve ser sim, sim, ou não, não. O que passar disso não vem de Deus. Então, a ideia desta lição, desse tema, é justamente consolidar no coração nosso, como cristão, e principalmente nos dias atuais que nós estamos vivendo, esse caráter reto, íntegro, porque esse é o que Deus aprova para as nossas vidas. Ainda nesse sentido, uma vez conversando com alguém a respeito de um assunto como esse, até numa lição, num curso que nós ministrávamos, que era um curso para casais, sobre finanças, e uma das pessoas, quando nós enfatizávamos a respeito disso, ele dizia, não, mas todo mundo está fazendo, todo mundo faz o contrário. Bem, a primeira coisa que eu digo é, nós não somos todo mundo, Nós não somos daqui, nós somos diferente.
Nós somos, a palavra de Deus diz que a nossa prática ela é diferente, então nós não somos todo mundo. Eu me lembro dos meus filhos, quando a gente orientava eles, dava uma instrução para eles, eles diziam, não, mas meu coleguinha está fazendo, o pai do meu coleguinha permite. Eu falei, você não é filho do pai do coleguinha e nem muito menos é igual o coleguinha, né? Porque nós somos diferentes, e é essa a ideia que nós temos que ter em nossa mente. Ah, pastor, mas isso é radicalismo. Não, isso é palavra de Deus para a nossa vida. É sobre ela que nós estamos andando, é com a instrução dela que nós negociamos, né? É com a instrução dela que nós assumimos compromisso, é com a instrução dela que nós cumprimos e honramos aquilo que nós dissemos, né? Então, a ideia desta palavra é justamente consolidar, repito, mais uma vez, em nossa mente e em nosso coração, como deve ser a conduta do cristão. Eu quero ler com vocês 2 textos. Nós pusemos apenas a referência de um, mas eu quero ler com vocês 2 textos. O primeiro se encontra em Gálatas, no capítulo 5, verso 20, esse que está aí. E o segundo é um texto mais longo, mas eu quero ler todo ele com você, em Efésios, no capítulo 4, verso 20 até o verso 32. Rapaz, me arrumaram uma caneca aqui chique demais, pastor. Que é isso, hein? Pode beber? E é água, né? Água benta? Não, então não vou beber, não. Vou levar ela, jogar na cabeça, ver se nasce cabelo, né? Deu certo, não? Então tá. Então não é água benta, não. Muito bem. Acharam aí? Gálatas capítulo 5, verso 20. Diz assim: já estou crucificado com Cristo, e vivo, não mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora vivo na carne, vivo-a na fé do Filho de Deus, o qual me amou e se entregou a si mesmo por mim. Então, o que Paulo está dizendo aqui é que a vida que ele vive agora, ele já não vive na carne, ou seja, segundo os preceitos e os padrões da carne, da sua própria vontade, do seu próprio querer, do seu próprio intelecto. Ele vive ela na fé do Filho de Deus, ou seja, crendo no Filho de Deus, nos seus preceitos, nos seus conceitos, naquilo que ele ensinou. A vida que ele outrora vivia, ele já não vive mais, ele vive agora uma vida segundo as instruções de Cristo. E isso é o que Paulo está dizendo. Lá em Efésios, no capítulo 4, verso 20, diz o seguinte, essa você pode acompanhar aí, mas deixa eu centralizar aqui. Olha só, é um texto mais longo, acompanhe aí, eu vou ler bem pausadamente para que você possa entender. Mas vós não aprendestes assim a Cristo. Paulo começa dizendo, vocês não aprenderam assim de Cristo, se é que o tendes ouvido e nele fostes ensinados, como está a verdade em Jesus, que quanto ao trato passado, vos despojeis do velho homem, que se corrompe pelas concupiscências do engano, e vos renoveis no espírito da vossa mente, e vos revistais do novo homem, que segundo Deus é criado em verdadeira justiça e santidade. Por isso deixai a mentira e falai a verdade, cada um com o seu próximo, porque somos membros um dos outros. Irai-vos e não pequeis, não se ponha o sol sobre a vossa ira, não deis lugar ao diabo. Aquele que furtava, não furte mais, antes trabalhe, fazendo com as mãos o que é bom, para que tenha o que repartir com o outro que tiver necessidade. Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, mas só a que for boa para promover a edificação, para que dê graça aos que a ouvem. E não entristeçais o Espírito Santo de Deus, no qual estáis selados para o dia da redenção. Toda amargura e ira, e cólera, e gritaria, e blasfêmia, e toda malícia sejam tiradas dentre vós,
Antes, sede uns para com os outros benignos, misericordiosos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus vos perdoou em Cristo. Amém? Por si só, esse texto, ele já deixa claro qual deve ser, ou como deve ser, a conduta nossa a partir do momento do conhecimento de Cristo. Paulo começa justamente fazendo uma advertência. Olha, vocês devem agora viver com o ensinamento da qual vocês tiveram a respeito de Cristo. Aí ele já diz, se é que vocês foram instruídos. Quando Paulo fala dessa forma, ele está abrindo na verdade, fazendo uma pergunta. Vocês se deixaram ensinar? Vocês se deixaram moldar pelos ensinamentos de Cristo? Se assim for, então vocês vão agora se comportar desta maneira, certo? Então, esses dois textos aqui, eles nos dão a ideia de como deve ser o caráter cristão, né? Eu fiz questão de fazer essa abertura para apontar para aquilo que é o objetivo nosso nesta manhã, mostrar, através da palavra de Deus, o que é o propósito de Deus para o nosso caráter. E aí agora eu vou voltar para o início da lição. A lição, ela tem justamente como propósito estabelecer ou mostrar a formação do caráter do crente. E aí nós começamos justamente com a ideia. A primeira coisa que nós precisamos compreender a respeito desse tema é que a palavra de Deus nos diz que nós fomos criados à semelhança de Deus. Quanto lembram lá de Gênesis capítulo 1, verso 26, se eu não me engano, onde Deus diz, façamos o homem à nossa imagem e à nossa semelhança. Quando Deus está dizendo, ou quando Ele chama os seus, né, para fazer o homem segundo a sua imagem e semelhança, Ele está dizendo, eles vão ter aquilo que é as nossas características. Obviamente que há uma limitação nessa palavra, porque Deus, ele transcende a outras coisas, Ele é espírito, né? Ele não é matéria, então há uma limitação. Mas no que diz respeito, a compreensão os atributos, alguns dos atributos de Deus, como, por exemplo, essa questão do amor, da longanimidade, aquilo que nós lemos. Esses atributos vieram naturalmente para o homem. Bem, o que fez o homem perder essas características, ou se deformar? O pecado. E esse é o ponto central dessa lição nessa manhã, no que diz respeito à mudança para o caráter de Cristo. O pecado, ele é o que nos distancia de Deus. O pecado nos afasta de Deus de tal modo que nós perdemos a referência. Eu vou usar uma linguagem aqui para você, os estudiosos aí do assunto, né, sabem muito bem. Quando você conecta um aparelho à internet, através do Bluetooth, se você ficar próximo, você consegue o sinal perfeitamente, não é verdade? À medida que você vai distanciando daquele aparelho, o que vai acontecendo? Vai acontecendo falhas, né, na comunicação dos dois. E à medida que você vai distanciando-se, essa comunicação vai sendo interrompida. Essa linguagem, ou isso que eu estou mostrando para você, é para que você possa entender o que o pecado faz em nossa vida. À medida que nós enveredamos numa vida de pecado, menor é o sinal que nós estamos recebendo de Deus. Os seus atributos, a sua graça, a sua misericórdia, vai se distanciando de nós cada vez mais. E à medida que mais distante de Deus nós nos colocamos, eu perco a percepção do seu caráter e da sua natureza. Por quê? Porque na minha mente ela é permeada pelas coisas desta vida. À medida que eu perco o sinal de Deus, à medida que eu perco a sua presença, a sua graça, e já não contemplo os seus atributos, da mesma forma eu não reproduzo isso na minha vida. Quando eu usei essa questão, é justamente porque na minha concepção, pelo menos é o que eu consigo pensar,
né, nesse primeiro momento, como para ilustrar bem, à medida que um aparelho está mais próximo do outro, e a gente fala, tem uma linguagem, né, parear, à medida que você coloca um próximo do outro, a comunicação é rápida, né, a comunicação e os dados fluem numa rapidez muito grande e perfeita, sem ruído, sem intervenção. Mas à medida que você vai distanciando, demora a chegar, não chega com perfeição, o arquivo ele é muitas vezes corrompido, não é isso, Pedro? Né? Quantas vezes a gente recebe lá no escritório alguma correspondência via eletrônica e vem um arquivo anexo, o arquivo chega corrompido. É justamente porque no trajeto, né, houve uma falha na comunicação, né, e ele chegou de forma que não é possível ser compreendido e nem lido pelo equipamento. Então, da mesma forma é a nossa vida. À medida que nós nos distanciamos de Deus, à medida que nós praticamos o pecado e não observamos, não temos o interesse em consagrar as nossas vidas ao Senhor, eu vou perdendo o sinal dos seus atributos. O pecado já fez isso lá atrás, me distanciou de Deus. E agora eu continuo na prática do pecado. À medida que isso se acentua na minha vida, eu vou perdendo aquilo que é a característica de Deus. Uma vez eu fui ministrar e eu preparei uma palavra justamente a respeito da nossa natureza vencida. E o título da minha palavra era justamente que há um prazo de validade para a nossa natureza. Eu queria ilustrar nessa palavra justamente a ideia de que nós nascemos com uma concepção. E para que você possa compreender, quando Jesus disse a respeito das crianças, ele disse, deixai vir a mim as criancinhas, porque dos tais é o reino do céu. Correto? Ou seja, a eles pertence o reino do céu. Por conta da condição em que eles estão. Sua natureza, seu caráter ainda é virgem, perfeito, né? Mas à medida que eles vão crescendo, vai se enraizando na vida dele, eles vão tendo formações que vão, se não for aquela que vem de Cristo, que vai o quê? Distanciando ele de Deus. Então, o que acontece? Ilustrando a minha palavra, o caráter, ou aquilo que ele recebeu de Deus, vai vencendo. À medida que ele faz 10 anos, 15 anos, 20 anos, e ele se aparta completamente de Deus, e vai se distanciando de Deus, chega a tal ponto que ele perde a referência. E aí é onde você vê, muitas vezes, pessoas que outrora, lá atrás, você disse, nossa, essa pessoa pensa na pessoa mais reta, mais íntegra sobre a face da terra. De repente, lá na frente, ele comete um ato que você diz, mas isso não bate com aquela pessoa que eu conheci. Por que que é? Porque ele foi perdendo a referência daquele que é o seu Criador. Então, o pecado é esse elemento que faz justamente nós perdermos a referência de Deus. À medida que nós pecamos e andamos pelo pecado, a prática dele se torna comum em nossas vidas. Aí, o enganar, o roubar, o mentir, o trapacear, o fazer as coisas erradas é algo comum. Todo mundo está fazendo. Por que que eu vou ser diferente? Isso é a prática comum, todo mundo mente. Nossa, que isso? Pastor pedir para crente não mentir, mas gente, todo mundo mente. Todo mundo tem a sua mentirinha básica. Por que que eu vou ser diferente? Por que que eu vou ter uma conduta diferente, sendo que essa é a prática de quantos milhões de habitantes dessa terra? É justamente porque nós temos o Senhor de nossas vidas, sendo aquele que é justo, fiel e verdadeiro. Então, o que que nós devemos fazer? O primeiro ponto dessa lição, para as nossas vidas é, a vida de pecado nos distancia de Deus, nos distancia da sua perfeição, do seu caráter. Você quer ter uma vida com um caráter ilibado, um caráter que suscita elogios? Você deve andar segundo a vontade de Deus. Os preceitos de Deus estão para nós na sua palavra. Alguém pode dizer assim, puxa vida, mas a Bíblia não trata de certos assuntos. Ela trata.
Esse texto, eu fiz questão de ler todo esse texto, porque depois veja lá na sua casa e procure outras referências, porque tem outras referências. Ele vai desde a sua condução moral, pessoal, como aquilo que você pratica com os demais. Ela abrange tudo. Ela está inserida em todo o contexto de nossa vida. Não há uma área sequer. Nós sim. Certa vez um pregador diz que alguém se converteu ao Senhor. Mas aí no dia do culto de entregar a oferta, ele diz, não, meu bolso ainda não se converteu. Então uma área da vida dele ainda não se converteu ao Senhor. Engano, na verdade, ou ele é todo convertido ou ele não é convertido. Né? Às vezes a gente tenta dizer assim, não, eu dei ao Senhor a minha vida, Ele tem liberdade para agir e para transformar a minha vida. Mas esse espaçozinho aqui, ele é de uso exclusivo meu. Se for de uso exclusivo seu, Deus não age por inteiro na sua vida, porque Ele não quer a metade. Ele não quer ser Senhor de 99%, Ele quer ser Senhor de 100% das nossas vidas. Amém? Muito bem, então prosseguindo. O objetivo nosso nessa manhã é justamente esse inicial que nós colocamos, reconhecer que o caráter da vida do homem, na nossa realidade, ele provém hoje, né, na condição de pecador, ele provém do pecado de nossas vidas, daquele pecado que nos distancia de Deus. Depois, o nosso objetivo, pastor, agora, o que eu devo fazer? Qual é a solução para a minha vida agora que eu conheço a Cristo? Uma das coisas que eu falo constantemente, meus irmãos, à medida que nós, e aí, obviamente, voltando ao exemplo, à medida que nós nos aproximamos de Deus, nós vamos sendo o quê? Tratados, moldados. Nós somos cheios de falhas, nós somos cheios de erros, mas existe uma característica nossa, a dureza do nosso coração. Deus falou sobre isso com a nação de Israel. E uma das palavras que eu considero mais dura que nós encontramos na palavra de Deus Deus diz que esse é um povo obstinado e de dura cerviz. O que isso significa? É um povo intratável. É um povo que não se molda. É um povo que não recebe a correção. E aqui eu quero gastar um tempinho com você nesse quesito. Eu já falei isso aqui, né, muitas vezes. Eu tenho uma formação, né, nasci num lar cristão, mas meu pai, um homem muito duro, muito rígido. E existe em nós uma característica, a gente tenta ou a gente acaba levando, né, aquilo que o meio pela qual nós fomos criados, não é verdade? Você acaba carregando aquilo para a sua vida e as suas práticas, a dureza, né? Muitas vezes a frieza, muitas vezes a resistência. Você é tendente a carregar isso, a levar isso com a sua vida. Mas deixa eu dizer algo aqui para você. E aí, para isso, eu faço uma pergunta. Na sua concepção, o caráter, você nasce com ele ou ele é formado em você? Respondam aí. Se alguém tiver coragem de levantar a mão e dizer, pastor, formado em você? Você nasce com tendências. Você nasce com tendências, você pode formar ou formatar aquelas tendências de acordo com... Muito bem. O caráter, ele é formado ao longo da nossa vida. A palavra de Deus já nos deixa claro isso. Agora, obviamente, o ambiente em que nós estamos dita, muitas vezes, aquilo que nós poderemos nos tornar. Dita, quando eu digo que é ditado, por conta de quê? É o que você vê. Sabe aquela ideia da lavagem cerebral, aquela ideia de você estar ali todos os dias, aquela mesma ideia martelando na sua cabeça? É isso. Você está num ambiente de dureza, num ambiente de frieza, num ambiente de conversas duras,
E aquilo vai sendo o quê? Martelado na sua mente. Só que há um ponto. Deus nos dotou dessa capacidade de observar. E aí, obviamente, eu quero citar, como eu disse, citando o meu exemplo. Eu observei, num determinado momento, Deus abriu a minha mente e eu disse, eu não quero ter o mesmo comportamento do meu pai. Eu não quero ser duro, eu não quero ser frio, eu não quero ser dessa forma como meu pai. Aquilo que é bom dele, eu quero copiar, mas esta área aqui, eu não quero copiar. Deus nos concedeu essa capacidade. Agora, como é que eu mudo isso? Somente com a minha vontade? Não. Aí entra justamente o que é o objetivo dessa lição nessa manhã. À medida que eu busco de Deus, eu encontro nele a resposta para a mudança naquilo que é a minha natureza, que é aquilo que o irmão acabou de citar, a tendência. Essa tendência é a nossa natureza que foi formada ali naquele ambiente, do nosso lar, do nosso convívio social, daquilo que nós aprendemos a negociar. De repente você diz, pastor, mas eu não sei negociar sem pagar um suborno, eu não sei negociar sem soltar uma propina. Nós tínhamos um cliente lá no escritório que a gente costumava dizer que ele preferia pagar uma multa do que ele preferia pagar uma propina do que pagar uma multa. Ele disse, não, essa multa eu não pago, eu pago para alguém derrubar a multa. A prática dele, ele se habituou. Mas o que nós queremos dizer para você nesta manhã é que à medida que nós nos aproximamos de Deus e buscamos dele com desejo, ele muda essa nossa natureza que é tão difícil de ser mudada. Eu já disse aqui, por muitas vezes, uma das coisas que Deus usou, minha esposa, ela foi muito paciente comigo, né? E ela foi um instrumento de Deus. Muitas vezes ela dizia, meu bem, você está... E aí ela dizia assim, você está com a mesma prática do seu pai. Aquilo já me deixava assim, né? Porque eu não queria, e aí eu já ficava irritado só em ela dizer que eu estava parecido com o meu pai, né? Naquela prática. E deixa eu fazer abrir um parênteses aqui, tá? Meu pai tem suas características, algumas características que eu não queria reproduzir na minha vida, tá? Não estou falando mal do meu pai, não. Meu pai é trabalhar. Se tem uma coisa que, esses dias eu até falei para ele, falei, pai, se tem uma coisa que eu quero copiar do senhor, meu pai está com 78, meu bem, 78 anos. Pensa num velhinho que ele não arreia, né? Corajoso, ele é corajoso demasiadamente, né? Ele pega um carro, vai daqui para São Paulo sozinho, né? Volta, faz lá as compras dele, volta para cá. Quer dizer, ele tem suas características. Eu estou falando de características ruins, tá? Só para uma ressalva. Então, isso muitas vezes, quando minha querida esposa falava, eu ficava irado por conta dessa questão. Eu dizia, pois é, só aí já tem que corrigir, porque esse negócio de ficar irado com a correção que recebeu, né? Então, tem que receber a correção para que o quê? Ela surta efeito em nossa vida. Então, qual é o ponto que eu estou querendo falar para você? Seja admoestável. Quando eu citei ainda há pouco a palavra de Deus, dizendo que Deus falou que a esse povo é de dura cerviz, era isso que Deus estava dizendo. Eles não querem aprender, eles não se deixam moldar, eles não se deixam tratar. Você já viu alguém que se orgulha de ser duro, de ser brabo, de ser arrogante? Eu sou assim mesmo, comigo é assim. Ele se orgulha do caráter e da natureza que ele tem. Oh, meus irmãos, eu tenho que me orgulhar de ser aberto à graça de Deus sobre a minha vida. Eu sou ruim, eu sou de natureza ruim, eu sou de natureza pecaminosa, eu sou de natureza má, mas eu louvo a Deus porque Ele não desiste de mim e todos os dias Ele fala na minha mente e no meu coração, você precisa ser melhor, você precisa mudar, você precisa receber a minha instrução, você precisa se aperfeiçoar. Sabe por que a maioria de nós não temos construído uma casa, uma família
abençoada, porque nós não nos permitimos ser moldados pelo Senhor. Nós vemos a nossa família em ruína, mas as suas práticas, elas são justamente aquelas que corroboram para isso. Muitas vezes nós lemos o versículo, e o pastor João gosta muito de falar ele aqui, ensina o menino no caminho em que deve andar. E você lê lá assim, dessa forma, né? Ensina o menino no caminho em que deve andar. E aí você já compreende. Opa, ó meu filho, não faça coisa errada. Mas você está mentindo, enganando, né? Você está passando os outros para trás, está trapaceando. Ó meu filho, Jesus é bom, tá? Então não peque contra o Senhor. Mas você todos os dias está pecando. O texto não é assim, né? O texto, ele nos dá a ideia de que ensine o menino no caminho que ele deve andar, ou seja, você andando com ele. Sabe aquela frase que nós temos aqui, que o exemplo é que arrasta, o exemplo é que conduz as pessoas? É isso que acontece. Não adianta você dizer para o seu filho, não faça, e você faz, ele vai fazer o que você faz. Ele vai fazer o que você faz. Minha esposa, eu vou dar uma ilustração aqui para vocês. Minha esposa uma vez me contou, eu não estava em casa, mas teve um momento muito crítico da nossa vida, em que eu estava jejuando, muitas vezes em alguns dias seguidos, e tinha um momento da entrega do jejum, e meu filho devia ter uns 2, 3 anos, né, meu bem? 5 anos, sempre eu vou me atrapalhar, tá? Mas é isso mesmo, é porque ela é a nossa líder da casa lá. Ela que sabe de tudo de dentro de casa. Meu filho tinha 5 anos de idade, e aí um dia, meu bem, eu saí, né, e meu bem levantou, e o Danilo, ela foi servir o café para o Danilo, e ele falou que não queria. E aí ela perguntou para ele por que ele não queria. Ele falou, não, porque eu vou jejuar. E ela disse que também não desmotivou ele, deixou ele. Então, tá bom, meu filho, beleza. Beleza, ele jejuou, ela esperou, né? Quando chegou o horário de almoço, aí ele entrou para o quarto e foi orar. E meu bem correu na janela, né, fechou a porta, como eu fazia. Aí meu bem correu na janela e foi observar. Ele orando e batendo na cama. Ela disse, bem, igualzinho você faz, do mesmo jeitinho. Né? Então, por que eu estou contando isso para você? É o nosso viver que vai instruir os nossos filhos. É o seu exemplo que você vai dar lá. Se seu filho vê o mau caráter que você deixa eu te falar, infelizmente a tendência é dele copiar. Pode ser que lá na frente Deus fale na mente dele, acenda a luz da sua mente, do seu entendimento, e ele, puxa vida, eu não posso continuar nessa prática. Certamente isso vai chegar. Mas existe uma tendência, né, de isso acompanhar a vida dele, seja o bom, seja o ruim. Porque o caráter, ele justamente nos dá essa concepção, tanto do que é bom, como que é ruim. Um caráter ruim e um caráter bom. Qual é o caráter que nós estamos imprimindo na nossa casa, na nossa família, no nosso lar? A pergunta é justamente porque muitas vezes a gente olha para um lar, para uma família bem ajustada, feliz, onde o pai e filho se respeitam, há uma comunhão, mas como é que chegaram naquilo ali? A gente acha bonito, acha maravilhoso, mas está disposto a fazer o mesmo? Para isso, o que nós temos que fazer? Renunciar a nós mesmos. Renunciar àquilo que nós somos. Meus irmãos, não é fácil ser corrigido. Não é fácil. Certo dia, meu próprio filho, isso já adulto, eu trabalhava com vendas, e as vendas, né, pensa, o nosso salário, o meu salário era justamente só comissão, não tinha um salário fixo. E aí cada mês era estressante, porque você tinha uma cota para cumprir. E um dia, num final de mês lá, estava super estressado, e eu cheguei em casa, e aí tratei mal minha esposa, tratei mal meus filhos, e aí sentado lá, ele esperou um tempinho, e ele falou, pai, posso falar um negócio para o senhor? Ele já devia ter uns 16 anos, né, meu bem, mais ou menos. O senhor está trazendo as cobranças do trabalho para dentro de casa, o senhor está reprimindo a gente. Aquilo cortou o meu coração naquele momento.
Mas foi importante, e ele com muita sabedoria e respeito fez isso. E eu tinha que o quê? Receber a correção que Deus estava usando ele para me dar. Eu não era o que eu queria para dentro do meu lar, mas eu estava fazendo, às vezes, involuntariamente. Nós podemos estar fazendo isso, reproduzindo algo ruim que você está habituado a conviver lá fora. Mas nesta manhã, o que eu quero dizer para você, à medida que você permite Deus na sua vida, Ele vai transformando o seu viver. A grande questão nossa é que nós não nos permitimos ser moldados. Vou repetir, quando Deus diz lá, esse povo é um povo de dura cerviz, é um povo rebelde, Ele estava dizendo, eles não se deixam tratar. Nesta manhã, o que eu peço a você, meu irmão, em nome de Jesus Cristo, permita-se ser tratado dia após dia pela palavra de Deus. Ela é boa, agradável para o nosso viver. Se você quer alcançar algo da parte de Deus, e se você quer ser um cidadão à estatura do varão perfeito, permita-se ser moldado pela palavra de Deus. Não há outro caminho, nós não vamos encontrar outra referência. Na verdade, nesse sentido, a lição até trata disso. Nós temos, é uma das coisas que nós temos carência, e o pastor João também sempre fala disso, carência de referência humana. Nós estamos no meio de uma sociedade, como eu disse no princípio, onde o mentir, o enganar, é para os espertos, é para os bons. Minha sogra tem um ditado, diz que dinheiro de quê, meu bem? Como é que é o negócio? Dinheiro de trouxa, matula de malandro. É isso mesmo? É isso mesmo, né? Dinheiro de trouxa, matula de malandro. Né? Por quê? Ele está dizendo que o espertão vai fazer fortuna com o outro. E isso é valorizado. O tolo é aquele que não sabe ganhar dinheiro. O tolo é aquele que sofre o dano em benefício do outro, sendo que a palavra de Deus diz, Paulo trata desse assunto, ele diz, olha, há momento em que você vai sofrer o dano, mas você vai sustentar, porque você é um homem e uma mulher de Deus. Há momentos em que você empenhou a sua palavra, e agora o negócio reverteu, você já não vai ter mais lucro, você vai ter prejuízo, mas você vai manter a sua palavra, sabe por quê? Porque você é um homem e uma mulher de Deus. Obviamente, se você puder contornar alguma situação com conversa, com diálogo, com negociação justa e amigável, amém, mas caso contrário, qual é o nosso dever? Honrarmos a palavra de Deus. Meus irmãos, se tem uma coisa que dá tristeza para cada um de nós, eu tenho certeza, é quando você trata com alguém que não cumpre a sua palavra. É horrível, é triste, você fica indignado. E aí, deixa eu falar uma coisa aqui para vocês. Nós muitas vezes, tanto no sentido do nosso viver normal, nós temos tendência de olhar para o pecadão, né? Mas sabe como é que começa a distorcer as coisas em nossa vida? É nas pequenas coisas. No cumprimento de um horário. No cumprimento de um horário. Deixa eu falar algo aqui para você, agora eu vou aproveitar, não está aqui, né, na lição para ser falado, mas eu me lembrei. Nessa questão, nós temos um horário, eu sei que salvo suas exceções e muitas vezes suas condições, mas falando aqui da igreja, nós temos um horário, o culto começa às 5 horas, né, na escola começa às 10 horas da manhã, depois o da tarde começa às 5, depois o outro começa o quê? Às 19 horas. Eu venho sempre das 19 horas. 19h10, 19h20, 19h30. Quando é mais ou menos 10 para 8, aí para de chegar gente. 10 para 8, está começando, está terminando, ainda tem gente ainda chegando. Às vezes pode pensar assim, pastor, mas isso é tão pequeno. Não. É nas pequenas coisas, à medida que a gente vai cobrindo as pequenas coisas, as outras vão tornando menor. À medida que você passa por cima de um delito, dizendo que ele é normal,
o próximo passo para o próximo delito maior vai se tornar menor. É como um degrau. Você olha para uma escada daqui e ela está lá, está íngreme, lá na ponta. Nossa, é intransponível. Mas à medida que você vai dando os passos, o que vai acontecendo com os últimos degraus? Vai ficando próximo. Mais fácil de serem o quê? Alcançados. À medida que nós vamos ultrapassando os limites, nós não vamos barreira para os limites maiores. É assim que nós somos. À medida que você faz o pecadinho, o pecado médio vem na sequência, o pecado 75% vem logo depois, o 80% vem logo na sequência, daqui a pouco você está cometendo todos os outros pecados. Por quê? Você foi normatizando isso na sua vida. A prática do pecado é isso aí, do nosso viver. Citando mais uma vez, um exemplo de clientes, nós tínhamos um cliente lá no escritório que ele começou a fazer camisetas para políticos, né? E ele, todas as vezes que ele fazia, ele tinha uma confecção, todas as vezes que ele fazia, nos primeiros ganhou dinheiro e coisa e tal, e à medida que ele foi avançando, ele deliberadamente ofereceu um dinheirinho para alguém dar ele um contrato maior. E à medida que ele foi fazendo isso, a empresa dele se tornou dependente dessa condição. Ele chamou aquilo para a existência na vida dele. Chegou a tal ponto de que ele não tinha mais lucro, ele fazia e entregava e recebia e pagava as propinas. Não sobrava praticamente nada para a vida dele, para ele. Eu falei, olha que loucura! Mas é o quê? A prática. À medida que ele foi avançando, ele foi gostando da ideia, mas não percebeu que o pecado estava comendo ele pelos pés. E esse é o efeito do pecado na nossa vida. A gente tem aquele ledo engano, né? Vai dar certo, eu vou me dar bem nessa. Eu vou mentir, eu vou trapacear, eu vou enganar, eu vou usar de um artifício. Na verdade, a gente não usa esses termos. Eu vou mentir, eu vou trapacear. Eu vou dar uma camufladazinha aqui no negócio, vou dar uma ajeitada aqui nesse negócio e eu vou obter êxito. Essa prática, ela vai só cada dia aumentando. Mas eu quero prosseguir, e já temos que terminar, né? Nem me percebi. Eu quero justamente voltar e insistir com você. À medida que você se aproxima de Deus, à medida que você entrega a sua vida ao Senhor, à medida que você estuda a palavra de Deus, aquilo que é o propósito de Deus para a minha vida e para a sua vida vai se aperfeiçoando. Eu volto ao exemplo que eu dei no início da nossa conversa. À medida que nós nos distanciamos do equipamento, o sinal vai tendo ruído, né? E interessante, nesse sentido, alguns falam que vai tendo justamente intervenções, né? Você já observou que em alguns casos, no caso do rádio mesmo, você sintoniza numa faixa lá e à medida que você está na região, ele vai pegando perfeitamente. À medida que você vai distanciando da região, o que começa a acontecer? Intervenções de outras rádios, né? De outras faixas. E é justamente isso também acontece na nossa vida espiritual. À medida que eu me distancio de Deus, outros ruídos, outros ensinamentos, outras coisas vão permeando a nossa comunicação e nós vamos nos perdendo o sinal da parte de Deus. Eu quero que você se coloque de pé nessa manhã. Eu quero terminar essa lição ou esse comentário nessa manhã passando para você. O segredo para um caráter moldado pelo Senhor é justamente aproximar-se de Deus, uma vida de dependência de Deus e ser moldável, ser tratável. Permita Deus tratar você. Agora deixa eu dizer para você uma coisa nesse sentido. Não vai descer um anjo e conversar com você. O anjo está do seu lado. O anjo está na sua casa, no seu ambiente. É o seu filho, é a sua esposa, muitas vezes o seu amigo. Ele vai ser o instrumento de Deus para dizer, José, Antônio, você precisa mudar, você precisa se aproximar de Deus, você precisa se converter. Deus não vai descer
Deus não vai mandar um anjo. Sabe aquele pedido lá do rico que morreu, né, e foi para o Hades? Lembra lá que ele pede, ele diz: Senhor, manda então que vá um daqui instruir os meus lá a respeito da conduta da vida deles. O que Deus disse para ele? Pô, deixa eu dizer um negócio para você. Lá ele tem Moisés, que era a lei, né, que Deus estava se referindo, e os profetas. Lá na sua casa tem profeta de Deus. No seu convívio tem profeta de Deus. Aqui nessa igreja tem profeta de Deus, instruindo a sua vida. O que você precisa? Ser tratável, receber a palavra de Deus. Uma palavra como esta, nesta manhã, o que você vai fazer? Você vai chegar em casa, né, e como a ovelha faz, você vai remoê-la, pensar, estudar, verificar mais. Pastor Irismar foi muito curto na palavra, faltou muita coisa, deixa eu ver o que tem mais aqui nessa palavra, tem mais alimento aqui nessa palavra, tem mais coisa aqui nessa palavra. Eu tenho certeza que o Espírito Santo de Deus vai trazer para você, para a sua mente e para o seu coração, a devida instrução. Amém? Que Deus os abençoe. Vamos orar? Pai, no nome de Jesus Cristo, nesta manhã, eu venho à Tua presença e agradeço ao Senhor pela vida dos Teus filhos. Eu oro ao Senhor, Pai, para que o Senhor os instrua segundo a Tua vontade, segundo a Tua palavra. Eu oro ao Senhor para que o caráter de cada um de nós, o meu e o dos meus irmãos, seja tratável, moldável pelo Senhor. Pai, em nome de Jesus Cristo, abre o nosso entendimento, abre a nossa mente. Senhor, que não sejamos de dura serviço, que não sejamos, ó Pai, obstinados, mas que sejamos, ó Pai, tratável pelo Senhor, que recebamos a Tua instrução, que recebamos a Tua palavra, Senhor, e que ela molde, Senhor, o nosso ser. É o que eu te peço no nome de Jesus Cristo. Amém e amém. Que Deus os abençoe.